Vamos então aqui para o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, segunda parte, os departamentos. Nós iniciaremos o capítulo número 6, a cada um segundo suas obras. Essa é a primeira parte. Bom dia, André. Essa é a primeira parte desse nosso encontro. Vamos lá então para seguirmos aqui por mais um relato importante, né, de Camilo, junto aos demais companheiros de infortúnio, né, mas também afortunados agora por estarem aqui nessa jornada de crescimento, de transformação. Esse nosso capítulo 6, então, nós estudamos no capítulo anterior, falando sobre os prelúdios da reencarnação, onde vimos ali vários departamentos e a forma como esses departamentos se organizam para encaminhar esses espíritos nessa colônia, né, de correção, vamos chamar assim, nesse hospital, encaminhando esses espíritos para novas aventuras aqui no mundo material, através das reencarnações, né, acrescentando provas, expiações, missões que todos devem realizar. Aqui agora nesse capítulo 6 nós entraremos aqui em outras aventuras. Vamos lá. Iniciamos com uma citação aqui do Novo Testamento. Digo-vos em verdade que dali não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Foi com emoção que, cerca de 00h, deixamos o pavilhão indiano atendendo ao chamamento do nosso paternal amigo por intermédio dos 2 canaleiras. A gente lembra que os canaleiras, né, eram espíritos também ligados, né, a essas experiências do suicídio, e eles foram então citados, né, principalmente Roberto de Canaleiras, foi citado numa das obras, né, algumas obras de Dona Ivone do Amaral Pereira, com quem ela teve contato, né, experiências diretas com esse espírito. Até então não saíramos jamais à noite. A disciplina rigorosa das mansões hospitalares, verdadeiro método correcional, impunha-nos o dever de nos recolhermos às 6h, não sendo permitido jamais a um interno a permanência fora dos muros do seu albergue depois dessa hora. Somente o diretor do departamento poderia ordenar uma exceção, e muito raramente era que o fazia, e unicamente para fins de instrução. Os locais por onde transitaríamos até o bairro da vigilância, assim como os demais núcleos e departamentos, não se encontravam, no entanto, em trevas, mas aclarados por um sistema de iluminação a que nenhuma outra concepção congênere pudéssemos comparar. Não compreendíamos qual a natureza dessa luz que se estendia através das alamedas imensas, contornadas de arvoredos recobertos de neblinas. Mais tarde, no entanto, chegamos à dedução de que seria a própria eletricidade condicionada de modo favorável ao ambiente astral. O que era certo é que esse fulgor, não obstante sóbrio, discreto, irisava-se ao sereno, produzindo efeitos cristalinos muito apreciáveis, mesmo belos, sobre a estruturação nívea local. Aguardava-nos um veículo dos que comumente usavam os internos para giros locais. Ao chegarmos, todavia, à sede da vigilância, vimos que enorme caravana se dispunha a partir enquanto milicianos e lanceiros a integravam, zelando pela tranquilidade geral. Durante algum tempo, sentímo-los deslizar suavemente, sem que adviesse qualquer incômodo, e tanta a naturalidade de que, de forma alguma, daríamos conta da verdadeira natureza do meio de tração. Subitamente estancou o veículo, enquanto, atencioso, um vigilante nos convidava a descer, o que fizemos curiosos e satisfeitos. Encontrávamo-nos em vasto pátio cercado de possantes muralhas, o qual, apesar do adiantado da hora, apresentava grande movimentação de transeuntes desencarnados e até encarnados, conquanto se apresentassem esses apenas com suas configurações astrais, enquanto os corpos materiais jaziam descansados em seus leitos, entregues ao sono reparador. Ao fundo, o edifício imenso, fartamente iluminado, todo branco e
e lucilante a claridade que de possante lampanário, afigurou-se-nos hotel ou repartição pública destinada a expedientes noturnos. Na verdade, tratava-se apenas de um apêndice da colônia, aldeamento necessário à variedade de serviços afetos àquela nobre instituição, posto de emergência móvel de que falara o chefe de nosso departamento e o qual não nos era totalmente estranho por dele ouvirmos referências no caso da Margaridinha Silveira. Lembrando ali a história de Margarida, filha de um dos companheiros de Camilo, onde ela tinha sido recolhida para se recompor daquela experiência, enquanto o corpo dela ficava ali adormecido, naquele estado quase que cataléptico, em coma, enquanto o espírito se reabilitava nesses departamentos no plano espiritual. Milicianos da legião postavam-se de sentinela nos portões da entrada, ainda contornando a vigilância pelos arredores. Cada grupo de caravaneiros possuía nesse edifício dependências particulares onde estabeleciam gabinetes de trabalho. Em chegado ao local reservado a Teócrito, observamos reunirem-se tais dependências em um gabinete de trabalho com aparelhamentos variados, já conhecidos da colônia, e um parlatório secreto. Teócrito reuniu Romeu e Alceste, e enquanto nos fazia sentar nas confortáveis poltronas que guarneciam a antecâmara, entregou-lhes 2 endereços diferentes, observando: há cerca de 2 horas que estas damas, cujos endereços vos confio, conciliaram sono reparador. Trazei-mas aqui, depois de prevenir-lhes o corpo físico com reservas magnéticas. Porfiai por trazerdes com elas seus respectivos esposos ou companheiros. Todavia, não é indispensável esta última recomendação. Forneceu-lhes auxiliares retirados da guarnição do próprio posto e milicianos para as garantias necessárias, despedindo-os com animadoras palavras. Em seguida voltou-se para nós e, sentando-se ao nosso lado, iniciou conosco a animada palestra. Sentíamos-nos grandemente satisfeitos. A presença dessa atraente personagem, cujas atitudes democráticas tanto nos desvaneciam, infundia em nosso imo tão suaves e benévolas impressões, que nos confessávamos revivecidos e encantados. Natural timidez, no entanto, inibia-nos dirigir-lhe a palavra antes de sermos interpelados. Ele, porém, lendo em nossos pensamentos as ânsias que flutuavam, não se fez esperar, vindo ao nosso encontro com esclarecimentos utilíssimos, bondoso e sorridente. Bem sei, disse ele, a interrogação que desde hoje à tarde vos excita curiosidade, louvável curiosidade no caso vertente, porquanto vejo irradiar de vossas cogitações o desejo nobre de aprender. Enquanto esperamos o regresso dos meus caros discípulos em missão, aproveitaremos o ensejo para pequenas observações. Estou ao vosso dispor. Interrogai-me. Bom dia, Vanessa. Foi Mário, como sempre, que se atreveu, pois, como sabemos, agitava-se todas as vezes que ouvia referências à terra e aos renascimentos em seus proscênios. Poderíamos saber, caro mestre, o que foram fazer à terra os vossos discípulos? Sim, meu amigo. Nem eu aqui vos traria, senão para proporcionar-vos algumas observações em torno dos nossos trabalhos de pesquisa. Romeu e Alceste foram à ilha de São Miguel e a um lugarejo no Nordeste brasileiro, locais onde a penúria do infortúnio atinge proporções inconcebíveis aos felizes habitantes dos centros civilizados, à procura de 2 irmãs nossas, cujos nomes estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do pretérito, as quais, no momento, procuram erguer-se moralmente através da existência de devaneios de severos testemunhos do arrependimento,
resignação, humildade e paciência. Meus discípulos atrairão seus espíritos para aqui, uma vez que seus envoltórios materiais estão mergulhados em sono profundo e reparador, graças ao adiantado da hora. Aqui, entraremos em entendimentos sobre a possibilidade de se tornarem mães de 2 pobres internos do manicômio, cujo único recurso a tentar no momento, a fim de se aliviarem, será a reencarnação em círculo familiar obscuro e sofredor, pois só aí conseguirão libertar-se das deprimentes sombras de que se contaminaram. Bom dia, Miriam. Aqui a gente lembra que eles falavam sobre a dificuldade que existia de terem ali famílias voluntárias para receberem esses espíritos, mesmo que essas famílias apresentassem débitos no passado, e recebendo então a possibilidade de adiantarem, a quitação desses débitos através desses sacrifícios, a princípio, acolhendo então esses espíritos do manicômio que reencarnariam em condições físicas e mentais bastante limitadas. Mas a maioria acabava recusando, preferindo então acertar as contas com esses tribunais de suas consciências, ainda que demorasse bastante tempo. Não estavam dispostos a antecipar a quitação desses pagamentos, vamos chamar assim, através dos sacrifícios. Então, acabava tendo essas dificuldades no departamento. Então, o que nós vemos aqui é a tentativa de oferecer, então, a esses espíritos, essas mulheres, a possibilidade, então, de se resgatarem através dessa possibilidade da maternidade. Pelo que vimos observando, esses infelizes renascerão em condições assaz embaraçosas? Interveio Belarmino, impressionado. Realmente, irmão Belarmino, continuou. Encontram-se em situações tão desfavoráveis que antes das experiências mesmas que deverão repetir, uma vez que a elas se furtaram com o suicídio consciente e perfeitamente responsável, só poderão animar envoltório carnal enfermiço, meio deturpado, onde se sentirão tolhidos e insatisfeitos através da existência toda. Assim, de posse de tal envoltório, com o qual se afinaram pelas ações que praticaram, cumprirão o tempo que lhes restava de permanência na Terra, interrompida, antes do tempo justo pelo suicídio. Dessa forma, se aliviarão dos embaraços vibratórios que se criaram e obterão capacidade e serenidade para repetir a experiência em que fracassaram. Mas isso implicará uma segunda etapa terrena, ou seja, nova reencarnação, como será fácil depreender. Temos já consumado várias damas em outras localidades análogas se prestariam boamente à caridade de aceitarem filhos doentes, por amor ao bem e respeito aos sublimes preceitos da fraternidade universal. Infelizmente, porém, nenhuma delas possuía princípios de moral bastante elevados a fim de aquecerem serviço à causa divina com abnegação voluntariamente. A volta ao mundo das expiações daqueles sofredores, em vista disso, sofria delongas, quando urgia proporcionar-lhes alívio por esse meio supremo. Então a direção-geral do Instituto enviou-nos dados sobre as 2 senhoras já mencionadas, capazes ambas de enfrentarem a espinhosa missão por devedoras de grandes reparações à lei da criação. Suponhamos, irmão Teócrito, que se recusem. Alvitrei, fiel ao azedo, pessimismo que não me deixara ainda. Não será provável, meu caro Camilo, uma vez que se trata de 2 almas bastante arrependidas de um mal passado, e que atualmente, humildes, ignoradas, só desejam a reabilitação pelo sacrifício e a abnegação. Estou incumbido de convencê-las a aceitarem de boa mente a melindrosa e heróica tarefa. Todavia, se recusarem, a divina providência encarnada
na lei que rege o plano das causas, estará no direito de impor-lhes o mandato como provação nos serviços de reparação dos maus feitos passados, pois ambas são espíritos que em antecedentes existências planetárias erraram como mães, furtando-se criminosamente as sublimes funções da maternidade, sacrificando nas próprias entranhas os envoltórios carnais em preparo para espíritos que delas deveriam renascer, alguns em missão brilhante e descurando-se lamentavelmente dos cuidados e zelos aos filhos que a mesma providência lhes confiara de outras vezes. Agora, imersas nas trevas dos crimes que cometeram contra a divina legislação, por menosprezarem a natureza, a moral, o matrimônio, os direitos alheios e a si mesmas, encarceradas uma na solidão de uma ilha de onde jamais poderá escapar-se, outra na aspereza de um sertão inclemente. Em vez de filhos missionários, inteligentes, considerados nobres e dignos no plano astral, e por isso mesmo úteis e benquistos, que o seriam forçosamente na sociedade terrena, terão de expiar os infanticídios passados, debruçando-se sobre miseráveis berços onde gemerão, rangendo os dentes, outros espíritos, agora culposos, reputados grandes condenados no plano espiritual, transformados pelo renascimento expiatório em monstrengos repulsivos, aos quais deverão dedicar-se como verdadeiras mães, amorosas, pacientes, resignadas, prontas para o sacrifício em defesa do fruto de suas entranhas, por mais desarmonioso que seja. Então vemos aqui, Rodrigo, bom dia. Vimos aqui então uma missão que começa com esses espíritos. Primeiro o convite. Não havendo convite, vem a imposição, já que foram mulheres que cometeram um aborto em existências anteriores. A André colocou aqui embaixo, tem uma amiga que se comprometeu a receber 4 filhos com débitos graves, e sabia disso porque é espírita e foi avisada pouco antes. Assim, no decorrer da vida, adotou 4 crianças com deficiências, e as mesmas são adoráveis, Ela sabe por quê. Ela sabe por quê, mas não revela, Pois é, começa aí. Esse esclarecimento acaba sendo muitas vezes um atenuante, no peso dessas experiências que esses espíritos estão vivendo. Por outro lado, caso elas tenham que aceitar obrigatoriamente, acaba sendo muito mais difícil, porque para elas, em vez de ser uma expiação ligada a uma missão, acaba sendo uma imposição, uma prova. E as provas nem sempre são bem aceitas por espíritos ainda nesse processo de transformação. Meninozinho, bom dia. E continua aqui o texto para nós. Após penoso silêncio, em que todos nós, raciocinando angustiosamente, nos perdíamos em conjecturas confusas, adveio ainda Belarmino justificando o antigo renome de professor de dialética. Dizei, irmão Teócrito, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos, como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? Pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. Sim, é doloroso, não resta a menor dúvida, meu amigo, mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Geralmente tal acontece não só a suicidas, como também àqueles que faliram no seio da família, levando de qualquer forma o desgosto aos corações que os amavam. O suicida, porém, desrespeitando o seio da própria família ao infligir-lhe o áspero desgosto do seu gesto, ultrajando com o menosprezo de que deu prova o santuário do lar que o amava, ou incapacitando-se para a conquista de um novo lar afim, colocou-se de qualquer forma na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea, fora do círculo familiar que lhe era grato. Existem casos, não obstante, em que poderá voltar em ambiente afetuoso se possuir afeições remotas que se encontrem novamente presentes às experiências terrestres, na época em que haja de reencarnar, se estas consentirem em recebê-lo para ajudá-lo na expiação. De qualquer forma, porém,
renascerá em círculo favorável ao gênero de provação que deverá testemunhar. Casos outros não raramente se verificam, são os mais dolorosos, em que terão de reiniciar o aprendizado carnal a que se furtaram entre espíritos inimigos, o que será muito pior do que se o fizerem entre estranhos, simplesmente. Acresce a circunstância de que todas as criaturas são irmãs pela sua origem espiritual, e que há mistério de que tais coisas se verifiquem sob a sublime lei do amor, que deve atrair e unir indissoluvelmente todos os filhos do mesmo Criador e Pai. Aqui a gente lembra também, né, Beto, bom dia. Aqui a gente lembra também, né, nesse preparo reencarnatório, como foi colocado para nós, muitas vezes o espírito que reencarna num grupo familiar com quem ele tem afinidade, mas ele acaba exatamente menosprezando esse círculo, seja através do ato do suicídio, seja através de um comportamento em que ele provoque tantas dores, né, já que, embora ele tenha ali afinidade com aqueles espíritos, ele ainda se comporte de um modo egoísta, ali deixando de desenvolver o seu egoísmo, as suas tendências inferiores. Em encarnações futuras, e não são raros os relatos sobre isso, esses espíritos então reencarnam em lugares, em grupos com quem ele não tem nenhuma afinidade. Então é o espírito que vive uma existência como se ele estivesse isolado. Ele vive uma solidão que ele não consegue explicar. Ele vive ali, não uma antipatia, porque não são espíritos com quem ele tem alguma ligação negativa do passado, mas muitas vezes indiferente às suas necessidades, assim, ou aos seus sentimentos, né? Então, muitas vezes o espírito se sente sozinho. E ele passa por aquele processo depressivo, uma família que nem sempre o apoia, o acolhe, né, dentro das próprias forças da natureza, que fazem, né, com que os espíritos se aproximem, tenham aquele instinto de cuidado, de desenvolvimento de afeto e tudo mais, mas não é nada muito profundo. Então o espírito muitas vezes procura buscar fora de casa o afeto que ele não tem dentro de casa. E não porque ele é desprezado, ostensivamente, objetivamente, mas simplesmente porque ele não tem relação com ninguém. E aí então aqueles espíritos que, tendo maior esclarecimento ou tendo contato ali com possibilidades de revelação, acabam exatamente tendo esse esclarecimento. A sua família não se encontra aqui, a sua família está desencarnada. Aqui no mundo material você tem a família consanguínea. A sua família espiritual se encontra longe de você. E está longe exatamente porque você criou essa situação. Fazendo por merecer, nas próximas encarnações você volta a reencontrar esses espíritos. São vários os relatos de espíritos que trazem para nós esse tipo de situação. Então nós temos aqui desde aqueles que de alguma forma desprezaram o círculo familiar onde estavam, como também, nesses casos mais graves, que é o que a gente vem estudando, no caso dos suicidas. Então eles vão reencarnar, como foi trazido para nós, em grupos de espíritos estranhos. Lembremos, estranhos não necessariamente inimigos. Mas pode acontecer de voltarem a reencarnar junto a espíritos que são inimigos, e aí fica uma situação muito pior, porque ele fica completamente ali, entre aspas, vulnerável, à mercê desses espíritos, sendo ali, sofrendo indiferença, sendo muitas vezes maltratado, né, situação bastante dolorosa. Ou, como foi colocado para nós, se por acaso ele tiver merecimento, e algum espírito com quem ele tem afinidade no passado estiver reencarnado coincidindo o mesmo período com a reencarnação dele, pode recebê-lo então como pai ou como mãe. Então nós temos ali, né, observando detalhes de um planejamento reencarnatório em que os espíritos vão se juntando no mundo material a partir das suas histórias vividas em encarnações anteriores. Entre mentes, diz aqui para nós, davam entrada no singular gabinete 2 infelizes asilados do manicômio, amparados por auxiliares de irmão João. Passaram tristemente, parecendo alheios a tudo que os cercava, o olhar vago e indeciso, tardos os passos, expressões de angústias indefiníveis. Conduzidos ao paratório, foram ali introduzidos por Teócrito, desaparecendo de nossas vistas. Escoaram-se alguns minutos. Os assistentes de irmão João aguardavam novas ordens na própria sala onde nos encontrávamos, conservando respeitosa atitude.
Não nos atrevíamos a emitir sequer um monossílabo. O silêncio dominava o vasto ambiente, do posto singular e vago temor inibia-nos prosseguir na conversação. Aqui dá para a gente imaginar um comportamento bastante natural que a gente vê hoje. Se por acaso você conversa, por exemplo, num saguão de um hospital, e de repente passam pacientes em estado grave. Fica então aquele silêncio, aquela expectativa, muitas vezes curiosidade, mas ao mesmo tempo um constrangimento de levantar qualquer tipo de comentário. Esses pacientes então, esses asilados do manicômio, são espíritos então em situações bastante graves. Nós vimos ali algumas poucas passagens, né, sobre esses pacientes, mas não conhecemos detalhes de suas próprias histórias. Por que esses pacientes cometeram suicídio? Quais foram as causas? As consequências já sabemos pelo fato de estarem nesse manicômio, espíritos em completa condição de desequilíbrio mental, emocional, e então são conduzidos compulsoriamente a essas reencarnações para iniciarem esse processo de mudança, esse processo de transformação. E nós podemos encontrar, né, tantas e tantas situações que nós vemos hoje, de espíritos que agravaram suas condições. Por exemplo, um espírito que cometeu assassinato de várias pessoas e depois cometeu suicídio. Vemos os casos de espíritos radicais, né, islâmicos, né, que infelizmente acabam também cometendo suicídio, levando também outras pessoas ao sofrimento. Dá para a gente imaginar o estado mental desses espíritos quando chegam no mundo espiritual. Ou mesmo que nós nos esforcemos, né, usando o máximo da nossa criatividade, nós não conseguimos chegar próximos da condição em que esses espíritos se encontram. Mas com certeza nós sabemos que é um estado absolutamente lamentável e que são várias as encarnações que eles precisarão para poder se reabilitarem diante dessas leis superiores. Continuando. De súbito, movimentou-se o exterior como se algo de muito importante se passasse. E Romeu e Alceste, e Carlos e Roberto, com alguns mais auxiliares, entraram no salão conduzindo duas senhoras, duas mulheres de humílima condição social, ladeadas por lanceiros, quais prisioneiras de grande responsabilidade. Olá, Márcia. Curiosos examinamo-las. Uma, franzina, delicada, parecendo enfermiça e frágil, aloirada refletindo em seu físico astral os trajes a que se habituara na existência objetiva diária. Era portuguesa e não contaria senão 18 primaveras, tudo indicando tratar-se de uma recém-casada. O marido acompanhava, humilde, respeitoso. Era um pescador. A outra, atrigueirada, vivaz, espaçadiça e nervosa, revelava-se imediatamente como sendo a brasileira, fazendo lembrar o tipo clássico egípcio, com os cabelos negros e lisos esparsos nas espáduas, bem pronunciadas as maçãs do rosto, a expressão enigmática nos belos olhos cavados e luzentes, onde as lágrimas pareciam assinalar incoerentes amarguras. Encontrava-se só. Não era casada. O ludíbrio de um sedutor abandonara à mercê dos acontecimentos oriundos de um amor infeliz, mal conduzido e profanado pela traição masculina. Numa sociedade que não perdoa a mulher ao deixar-se enganar pelo homem em quem depositou confiança. Soubemo-lo mais tarde, penalizados. Então, uma era casada, numa condição humilde de Portugal, lá na ilha de São Miguel, e a outra, então, uma brasileira no Nordeste, que se encontrava naquela condição de mulher que tinha sido ali abusada, entre aspas, né, e depois abandonada. E isso a gente lembra que esse tipo de relato, ele descreve uma situação lá do final do século XIX. Na atualidade, né, vendo essas mudanças de comportamento da sociedade, uma mulher que tem ali uma gravidez, depois é abandonada por um jovem, a sociedade lamentavelmente ainda vê isso com uma certa naturalidade. Todo mundo acontece o tempo todo, não tem nenhum problema. Naquele caso, no século XIX, havia ali uma rejeição por parte da sociedade. Então são duas épocas diferentes, com comportamentos diferentes e também dores diferentes que esses espíritos enfrentavam.
Os três eram como que protegidos por tenuíssimo envoltório que se diria de cristal, cuja forma correspondia exatamente à da silhueta que traziam, e deles se desprendia estreita faixa luminosa, estendendo-se, alongando-se como se estivesse atada ao tronco de uma prisão invencível. Aqui tem uma nota de rodapé sobre essa passagem. Trata-se do revestimento de fluidos vitais próprios de todos os seres vivos e do cordão fluídico que une o espírito ao corpo material durante a encarnação, respectivamente. Então falava desse cristal que envolvia, né, dessa estrutura de cristal, esse envoltório, falando exatamente também dessa faixa luminosa, que também era ali o famoso cordão prateado, né? Ou cordão luminoso. Cada espírito ali traz uma denominação própria. Teócrito acolheu-os bondosamente e, tratando-os com imensa ternura, fê-los penetrar aos gabinetes do pauratório, onde já se encontravam os pupilos de irmão João. Em seguida nos surpreendemos com a presença do próprio irmão João, que se aproximara sorridente. Levantamo-nos respeitosos e emocionados à sua passagem, dele recebendo cordial cumprimento. Penetrou com Teócrito no pauratório, e o silêncio caiu novamente no salão. Conquanto ali nos encontrássemos para instrução, não assistimos ao que se passou em secreto entre os obreiros de Jesus e os delinquentes necessitados de redenção. Hoje, porém, traçando esboços dessas memórias, 30 anos depois dessas cenas se passarem, poderei esclarecer o leitor quanto ao dramático episódio desenrolado naquele augusto recinto, que então nos era vedado, pois nesse longo espaço de tempo, sólido conhecimento adquirimos que a tanto nos autorizam. Então aqui mais uma vez a gente lembra que tudo aquilo que é trazido por Camilo das suas experiências registradas nesse livro, tudo isso veio mais de 30 anos depois da sua chegada no plano espiritual. Então, como a gente tinha até comentado sobre isso lá no início dos nossos estudos, a gente lembra que Camilo ele foi então relatando o que ele vivenciou, não ao vivo, não instantaneamente, mas depois dele ter então, tendo um conhecimento, ser reequilibrado, passado de todos esses problemas. A mesma coisa aconteceu com o próprio André Luiz. Os relatos que ele foi trazendo não eram relatos ao vivo, que conforme ele ia trazendo ali o seu diário diário, né, falando sobre as experiências que estava vivendo. Ele trazia para nós, né, uma retrospectiva daquilo que ele já tinha vivido. Até porque, mais uma vez, o espírito, ao chegar no plano espiritual, ele não apresenta condições, pelo menos nesses espíritos, na condição de André Luiz, ou mesmo na condição de Camilo, não apresentam condições psíquicas de organizar as ideias para trazer para nós esses relatos publicados. Basta a gente lembrar, né, que o Camilo ficou, por exemplo, 3 anos naquele processo de reabilitação. André Luiz ficou durante quase 8 anos naquele estado de perturbação. Então, obviamente, tudo aquilo que é trazido para nós é algo que veio depois dos espíritos já adquirirem condições para isso. Então, depois de passados esses 30 anos, Camilo então traz os relatos, né, de memória daquilo que ele tinha vivido. Diz aqui então para nós: Teócrito e João procuravam entrar em entendimentos com o casal português e com a brasileira nordestina sobre a vantagem do renascimento, por seu intermédio, daqueles míseros infratores da soberana lei, necessitados da existência corporal terrena para se aliviarem dos insuportáveis sofrimentos por que vinham passando. Os acontecimentos foram explicados com minúcias a todos os três, enquanto os pretendentes à qualidade de filhos lhes eram apresentados em toda a dramática veracidade das circunstâncias em que se debatiam. Os pacientes paladinos da fraternidade agiam como eméritos causídicos, que eram da suprema legislação, expondo com eficiência e nobreza de vistas o sublime alcance da medida que aconselhavam. Os indicados para a grandiosa missão de caridade, isto é,
de receberem o sagrado depósito dos filhos de Deus que necessitavam fazerem-se filhos dos homens a fim de se reabilitarem do pecado, resistiam, porém, esquivando-se ao impressionante convite. Oh, não, não, diria o humilde casal de portugueses. Não desejamos filhos doentes, aleijados ou débeis mentais. Casamo-nos há apenas um mês, e nosso sonho mais querido é que o bom Deus nos conceda para o primogênito a alminha de um querubim rosado e sadio. Queremos filhos, ó sim, mas que sejam fortes e alegrinhos, e que nos sirvam de arrimo precioso na velhice. E diria a brasileira, debatendo-se envergonhada diante de uma entidade como Teócrito, que conhecia seus mais secretos pensamentos, revelando-se senhor de todas as ações por ela praticada. Não, meu senhor, não posso ser mãe. Prefiro antes a morte. Como arrastarei tal vergonha diante de meus pais, de meus vizinhos, de minhas caras amiguinhas? Seria por todos certamente menosprezada, e até mesmo por ele. Bem eu sei. Um filho paralítico, Deus do céu, como criá-lo e suportá-lo? Intervinha, porém, Teócrito, secundado por irmão João, lógico e grave, digno defensor da causa redentora, cujo chefe expirou nos braços de uma cruz, mostrando aos homens o roteiro sublime da abnegação. Se, como mulher, erraste negligenciando quanto ao dispositivo sexto da lei suprema, que impõe a donzela o respeitoso dever da castidade até o advento sacrossanto do matrimônio, carecerás forçosamente da reabilitação pela abnegação do sacrifício, observando com fidelidade dispositivos outros da mesma lei capazes, pela largueza de expressão, de cobrir a infração do primeiro. O ensejo aí está naturalmente advindo dos teus próprios atos. Se necessariamente serás mãe, visto que a maternidade é uma função natural da mulher fecundada para o divino serviço da reprodução da espécie humana, que aceites para animar a argila que se reproduzirá de ti um pobre espírito delinquente como tu e também necessitado de reabilitação, ajudando-o a reerguer-se do báratro onde se arrojou, operarás a tua própria redenção. E afianço-te, minha filha, em nome do divino Messias, que cumprindo os teus deveres de mãe, enquanto os homens te cobrirem de opróbrio, de humilhações, castigando-te pelo teu erro, o céu te reanimará a fim de que resistas a todos os embates e venças a provação, glorificando-te espiritualmente pelo heroísmo que testemunhares como mãe de um miserável enfermo, de um pobre suicida do passado, carente de alguém carinhoso bastante para amá-lo e protegê-lo apesar da sua desgraça, e que, servindo aos misericordiosos desígnios do Senhor, por ele vele, conduzindo-o nas expiações de uma nova permanência da carne. Debruçada sobre o berço pobre e humilhado do teu filho, menosprezado por todos, mas não por ti nem pela divina providência, sorrindo com amor ao pequeno paralítico que te buscará com os olhos tristes, cheio de confiança, reconhecendo tua voz entre mil e aquietando-se aos teus murmúrios afetosos, terás encontrado, minha filha, a linfa generosa que lavará a mácula desonrosa de que te contaminaste. Recalcitavam, entretanto, os interlocutores. Mas Teócrito e João continuavam a exposição das vantagens de tal desprendimento, dos méritos que conquistariam perante a lei suprema, da assistência celestial de que se tornariam credores, da palma honrosa que receberiam, futuramente da legião patrocinada por Maria, como prêmio supremo do gesto de caridade para com aqueles seus pobres tutelados. Enquanto se verificavam tais demarches, estes presentes à grave confabulação, entrevendo dificultosamente o que se passava, sentiam-se
igualmente atraídos para as duas senhoras, afinando-se com o tônus vibratório emitido por suas emanações mentais e sentimentais, podendo-se mesmo asseverar que a atração magnética indispensável ao fenômeno de incorporação através do nascimento, desde aquele momento, principiara a receber o impulso divino que a deveria consolidar. Porém, porque chorosas e resignadas as três personagens humanas não se animassem a estabelecer o acordo definitivo, os dois incansáveis instrutores, requisitando a colaboração de Romeu e Alceste, decidiram-se a uma medida vigorosa, capaz de encaminhá-las de boamente a razoável sentimento. Aqui o que descreve para nós é que enquanto elas passavam por esse processo de ajuste, né, para receber esses espíritos, aquela aproximação fluídico-vibratória entre eles já estava ali sendo realizada. Então é um processo que começava no plano espiritual, antes de começar a gestação propriamente dita. E o detalhe que nós percebemos é que enquanto esse casal e aquela jovem rejeitavam esses espíritos, ali passando, né, por aquele processo de convencimento por parte dos instrutores, essa rejeição também repercutia sobre os espíritos. No livro Gestação, Sublime Intercâmbio, do doutor Ricardo de Bernardi, ele falava, né, sobre as várias situações de gestação. Então, no caso de um aborto espontâneo, de gêmeos, de siameses, de enjoos, essa parte do enjoos é curiosa, porque ele falava exatamente que não apenas enjoos, em algumas situações, como o próprio aborto espontâneo, vinham como resultado da rejeição por parte dos pais ou por parte do próprio espírito. Havia ali uma incompatibilidade fluídica entre eles, e aí então acontecia essa reação, essa somatização, afetando o corpo da mãe e, por consequência, também o corpo da criança que se passava em gestação. Não é uma regra. Há ali, naturalmente, durante o processo de gestação, algumas alterações fisiológicas em que a mãe acaba tendo dificuldades para poder lidar, né, com essas alterações, mas isso é algo absolutamente orgânico. Mas existem situações fluídicas que também interferem. Então, às vezes, existe uma antipatia tão grande, uma rejeição tão grande por parte de um deles, seja dos pais, seja dos filhos, que acontece esse aborto espontâneo. Então não tem aquelas gravidezes, né, em que nós vemos ali os pais infelizes, insatisfeitos, né, dizendo, poxa, aconteceu essa gravidez, agora tem que lidar com isso, com esse problema todo e não sei o quê. Então, enquanto fica cultivando esse tipo de pensamento, a criança vai sendo influenciada por ele também. Então esse sentimento de rejeição por parte dos pais acaba interferindo diretamente sobre o bebê. E aqui o que nós estamos vendo é isso acontecer antes mesmo de acontecer a gestação. Os espíritos estão ali se preparando para receberem permissão para essa reencarnação, enquanto isso os pais passando por convencimento rejeitando os filhos. Uma rejeição antes mesmo da reencarnação. Alessandro, bom dia. Diz aqui para nós ainda. Sob a ação da vontade dos dois abnegados obreiros da fraternidade, passaram as duas mulheres e mais o varão a rever os panoramas das próprias existências pretéritas, vividas sobre a terra e arquivadas nas camadas incorruptíveis do organismo perispiritual. As ações inconfessáveis praticadas contra a soberana legislação, em prejuízo do próximo e de si mesmos, portanto, os crimes nefastos cujas consequências estavam a exigir séculos de reparações e reajustamento, por entre as lágrimas de 1000 dores decepcionantes. Aqui só um paralelo, pessoal, é algo que a gente vai estudar com mais calma mais para frente lá no Livro dos Espíritos. Aqui foi falado para nós sobre as memórias arquivadas no perispírito. Nós temos ali na literatura espírita algumas divergências sobre essas afirmações, que a memória fica obviamente na mente do espírito, e outras passagens dizendo que a memória fica arquivada no perispírito.
Isso é algo que a gente vai trabalhar futuramente. Então, só para a gente poder lembrar aqui, né? Passaram as duas mulheres e mais o varão a rever os panoramas das próprias existências pretéritas, vividas sobre a terra e arquivadas nas camadas incorruptíveis do organismo perispiritual. Então essa afirmação aqui é algo que passa muitas vezes despercebido, mas nós notamos aqui e deixamos registrados para debates futuros. Continuando. O casal de portugueses reviu-se como abastados e fidalgos emigrados para o Brasil, a extorquirem de braços escravos o bem-estar de onde se ufanavam, levando ao desespero míseros africanos que vergavam, doentes e exaustos, sob a rudeza de labores excessivos, maltratados, cada dia por novas disposições arbitrárias e impiedosas. Então o casal, como nós vimos aqui, eram ali então senhores de escravos no passado. A infeliz nordestina, por sua vez, reconheceu-se como dama orgulhosa da própria formosura, que o fora em antecedente existência planetária, irreverente e vaidosa, profanando os deveres conjugais com o desrespeito aos juramentos consagrados no altar do matrimônio, recusando-se ao demais ao tributo às leis sublimes da natureza, que dela exigiam o desempenho da maternidade, recusa que a levara até mesmo ao infanticídio. Então, não apenas a traição dentro do casamento da parte dela, numa existência passada, né, por ser bela, por ser ali atraente e desejável, como também praticava aborto, quando acontecia a gestação. Então nós temos ali dois grupos, né, no caso ela, né, esse casal e também essa jovem, tendo ali nesse passado delituoso. Então eles foram ali confrontados com as próprias lembranças, retiradas ali de suas consciências, para perceberem a gravidade da situação em que se encontravam e a oportunidade que eles tinham então de se reabilitarem com essa missão da maternidade, da paternidade, junto a esses espíritos suicidas. Desfile sinistro de faltas abomináveis, de erros calamitosos, de ações irreverentes e infaustas, emergirem dos escrínios conscienciais daqueles infortunados que haviam reencarnado, desejosos dos testemunhos de reabilitação, os quais agora, como acréscimo de misericórdia concedida pelo Todo-Generoso, recebiam o dadivoso convite para juntarem a própria causa terrena, praticando a excelente ação de se prestarem aos serviços de paternidade terrena a outros delinquentes, como eles, carecedores de evolução e progresso moral. E tal foi a intensidade das cenas revividas, que gritos lancilantes eram ouvidos do salão onde nos encontrávamos, o que vivamente nos emocionava e surpreendia. Aqui a gente lembra que eles ouviam esses gritos, essas lamentações, mas eles não viam, né, já que era uma reunião privativa. O que a gente lembra, Camilo conta aqui, foram ali lembranças de 30 anos depois, e que depois eles tiveram também acesso a essas cenas. Ao fim de algum tempo, tornou o silêncio a dominar. Reabriram-se as portas dos gabinetes secretos, dando passagem a quantos ali se achavam. Tristonha, mas resignada, pronta para cumprir sua generosa missão, a portuguesa caminhava ao lado do esposo, que compartilhava da sua conformidade com o inevitável, enquanto a brasileira, desfeita em lágrimas ardentes, se via reconduzida sob a ajuda fraterna do velho de Canaleiras e de seu inseparável filho Roberto. No dia imediato, era já adiantada a hora em que nos vieram buscar para o prosseguimento da visita e instrução que nos cumpria levar a efeito antes de nos desligarmos da tutela do departamento hospitalar. Reconduzidos ao edifício central do departamento a ser visitado, ali encontramos Rosália, tal como fora por ela mesma prometido e que solícita nos aguardava. Faremos hoje a nossa derradeira excursão, esclareceu. Irmão Teócrito deseja conduzir-vos à terra, onde culminarei o giro instrutivo
de que vindes experimentando. Como tendes já ideia do que seja, um trabalho de pesquisas para se firmar o meio ambiente favorável às condições em que deverá um de vós encarnar, levar-vos-ei à sessão de planejamento de corpos físicos. Não ignorais, meus amigos, que antes de que a reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais, isto é, sua saúde, as questões de hereditariedade física, etc., etc., mormente se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves, incuráveis, etc. Somente depois de tudo isso esclarecido, esboçar-se-ão os planos para os futuros corpos, os quais absolutamente não serão construídos à revelia do espírito reencarnante e tampouco dos cientistas, prepostos do Senhor para o notável empreendimento que deverão fiscalizar. É interessante aqui, que me veio aqui na lembrança, os estudos da biologia que nós fazemos hoje, né, de genes dominantes, genes recessivos e tudo mais, falando sobre as combinações, quando nós vemos ali naquele mapa genético as combinações dos genes dos pais, e ali então sabendo se alguma doença pode ser desencadeada ou não, então nós ficamos pensando, né, sobre esses engenheiros do plano espiritual que começam ali a analisar exatamente esses elementos genéticos, né, de gametas e tudo mais, para a formação de um determinado corpo. Então, se é uma doença congênita, por exemplo, é algo relacionado com a genética, com esses genes que acabam se destacando. Se é algo que vai acontecer posteriormente, como é o caso, por exemplo, de um acidente, aí então as próprias lesões, né, a própria situação vai provocar isso tudo. Agora nós temos então, desde aquelas doenças que se manifestam depois, aquelas doenças que são congênitas, tudo isso sendo trabalhado dentro dos genes, na preparação daquele organismo antes da própria reencarnação. Então pensamos, por exemplo, nós temos falado muito sobre essa questão de pessoas, né, que trazem ali limitações desde a sua infância. Comentei com vocês sobre, por exemplo, a APAE, né, onde nós temos ali crianças, por exemplo, com síndrome de Down. Falei para vocês aqui de São Paulo, na ACD, onde nós temos ali a parte da pediatria, a parte adulta também, onde encontramos pessoas que trazem também essas deformidades congênitas. E aí, então a gente pergunta assim, mas o espírito, estando ali encarnado, nós sabemos que ele está vivendo uma expiação, uma prova, uma missão, seja lá o que for. Mas certamente é para ele a oportunidade de um resgate de um passado delituoso. Sabemos que o espírito está ali. Sabemos que os pais têm compromisso com esse espírito. Seja um compromisso direto, quando os pais ali influenciaram e fizeram parte da história passada desse espírito, seja de uma forma indireta, como é o caso que nós estamos vendo aqui, espíritos que, devido a culpas, a equívocos do passado, assumem o compromisso de acolher esses espíritos, embora não estejam diretamente ligados a ele. Mas o que nós temos também, observando, é que pais envolvidos, espíritos vivendo a experiência, mas e biologicamente, como é que tudo isso acontece? Por acaso, né, porque a gente imagina isso, né, todo mundo, durante muito tempo nós imaginávamos que Deus quer e a coisa acontece, como se fosse um toque de uma varinha mágica. E nós nos esquecemos dos detalhes. Quando há a preparação do espírito, há uma preparação perispiritual, há uma preparação biológica, envolvendo os elementos genéticos, né, durante o processo de fecundação e gestação, para que os corpos tragam as características específicas para cada espírito. Da mesma forma que nós temos um corpo saudável, nós temos um corpo com limitações, um corpo doente. Tudo isso então envolve exatamente essa preparação que antecede, é isso que nós estamos vendo aqui. Que diz assim, que mais uma vez, lendo esse parágrafo anterior, não ignorais, meus amigos, que antes de que a reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio
ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais, isto é, sua saúde, as questões de hereditariedade física, etc., etc. Mormente, se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves, incuráveis, etc., somente depois de tudo isso esclarecido, esboçar-se-ão os planos para os futuros corpos, os quais absolutamente não serão construídos à revelia do espírito reencarnante e tampouco dos cientistas prepostos do Senhor para o notável empreendimento que deverão fiscalizar. Então é muito interessante a gente ver, os mapas genéticos também são estudados pelos espíritos, selecionando ali quais são os gametas que trazem, né, condições favoráveis para essa ou para aquela condição para o espírito reencarnante, para a formação do seu corpo. Então é ali que a gente começa a perceber as experiências que vão sendo vividas. André colocou: entendi que se o reencarnante não quiser, é respeitado o seu pedido. Nesse caso, André, aqui nós falamos aqui de espíritos que saem do manicômio. Então não é uma questão de o espírito reencarna sem saber. É nesse sentido que ele quer dizer. Mas para o caso dos espíritos que estão no manicômio, eles não têm ali condições de escolher. Como eu falei para vocês, eles são conduzidos, né, compulsoriamente para essa reencarnação. Então, sabem, né, não é por acaso, então, tanto eles têm conhecimento, os pais têm conhecimento, o espírito tem conhecimento, os projetistas do plano espiritual seria: reencarnação compulsória é uma reencarnação obrigatória. É igual você vai pagar uma taxa compulsória de combustível. Você é obrigado a pagar um imposto a mais, mesmo que você não concorde, mesmo que você não aceite. Então é uma reencarnação obrigatória. Então esses espíritos, pelo fato de estarem nessa condição tão debilitada psiquicamente, emocionalmente, então devido ao suicídio que eles cometeram, então eles serão conduzidos, mesmo que eles não tenham consciência disso, para que eles, vivendo reencarnações, uma reencarnação ou várias reencarnações, para que eles possam então reiniciar esse processo de reajustamento. Né? Então, se ele não quer ir, ele vai a si mesmo. É o caso que a gente vê aqui. Então esses espíritos são conduzidos para o caso do manicômio que nós estamos vendo. Já para o caso dos espíritos que já estão mais esclarecidos, como é o caso de Camilo e do grupo também com que ele participava, eles são espíritos que estão participando, eles estão se conscientizando, estão estudando e depois vão participar do planejamento também de suas encarnações. Diz aqui então: sede bem-vindos a esta casa, meus amigos, exclamou a dama que nos recebera e a quem fomos apresentados por nossa gentil acompanhante. Entrai confiantemente, irmã Rosália vos acompanhará. Em seguida, conduziu-nos a uma sala de grandiosas proporções, rodeada de portas cujas arcadas, de fino lavor artístico, deixavam-se velar por extensos reposteiros, lucilantes e flexíveis com a melhor seda. Penetramos no interior por uma daquelas passagens e logo se nos apresentou um iniciado risonho e simpático. Surpreendidos, verificamos haver ingressado em recinto que se afigurava à nossa apreciação como legítimo cenáculo de arte, recanto sedutor, se assim nos podemos referir a um ateliê de artistas eméritos, onde mestres das artes plásticas exerciam sublimes encargos, cônscios das responsabilidades de que os investia a ação da divina providência. A Mira lembrando aqui, né, reposteiros são aquelas cortinas fixas que ficam nas laterais da janela, né? Então tá ali, esse é o cenário, Miriam, para você visitar quando você estiver do outro lado. Várias salas se sucediam em bonita perspectiva circular, todas deixando passagem umas para as outras em sentido reto e através de arcadas magníficas, traçadas por bem inspirados engenheiros da mais pura arquitetura hindu, e cada uma comunicando-se para o exterior com uma entrada independente, como vimos na antecâmara guardada pelo vigilante. Na primeira dependência dessa admirável fileira de salas circulares, destacamos obreiros curvados sobre páginas de apontamentos e documentações importantes,
para os serviços a se realizarem, provindos de outras seções, como a de análise e a de pesquisas, bem como do templo, e relativos aos vários pretendentes ao ingresso no mundo objetivo ou material. Era uma longa fila de bancas de estudo e trabalho, disposta à feição da sala, isto é, em semicírculo, sob a impressionante claridade azul-dourada que descia de majestosas cúpulas, lembrando velhas catedrais. Das janelas, sugestivos primores de arquitetura, destacava-se o panorama vasto do departamento com seus jardins, suavemente coloridos à influência magnânima do azul, do céu acalorado pela luz do sol, que ali espalhava os valores sadios de seu magnetismo, parecendo bênção inspiradora, iluminando a mente dos artistas. Uma vez estudado aí o teor dos apontamentos provenientes do exterior, seguiam ordens para a seção de modelagem, disposta na sala seguinte, no sentido de se esboçar o corpo futuro, tal como as instruções determinavam, a saber. Olha só que interessante, hein? Primeiro, mutilado desde o nascimento, passível de o ser no decurso da existência por deformidade ou acidente, passível de aquisição de doenças graves e incuráveis, normais, o que indicaria, portanto, fatos decisivos na programação do carreiro a ser vivido pelo paciente, harmonizados ao feitio das expiações e testemunhos a cada caso, pois convém não esquecermos que muitos daqueles míseros albergados, nossos cômpares, reencarnariam possivelmente em envoltórios físicos normais e até belos e sadios, por exigirem as suas novas experiências que assim fosse, avultando, em tais casos, lutas e sofrimentos irreparáveis de ordem moral tão somente. Olha que informação interessante que nós temos aqui. Ou o espírito traz uma doença congênita, como nós comentamos há pouco, ou o espírito adquire uma doença ou passa por um acidente no decorrer da sua vida terrena, ou ele vem com um corpo saudável. Nesse caso do corpo saudável, a sua experiência é estritamente moral. Então ele vai viver ali dificuldades, constrangimentos, mas não sofrimento físico. E temos ainda aqui mais uma, né? Que é a letra C, que é a passível de aquisição de doenças graves e incuráveis. Então ele vai ter ali o corpo físico dele afetado por várias situações. A Andréa colocou, né, trabalhar num lugar lindo assim é uma bênção. Dá para a gente imaginar, né, Andréa, lembrando que essa estrutura do plano espiritual são construídas por mentes muito poderosas, espíritos muito esclarecidos. Como André Luiz lembra, né, que a colônia Nosso Lar, por exemplo, foi construída por espíritos portugueses lá no século XVI, se não me engano. Então imagina construir uma estrutura dessa, a potência mental que esses espíritos têm. Mas muito mais do que a potência, a capacidade que eles têm de manipular esses fluidos, também a forma. E aí nós vemos então arquitetos que são ali artistas verdadeiramente, né, com grande poder de criação. Já que eles criaram, modelaram esse lugar de acordo com a sua imaginação. O Alessandro colocou, né, lembrando que esse tipo de procedimento só ocorre com suicidas contumazes, né, ou seja, quando seu perispírito já está bastante delimitado por várias reencarnações onde comete suicídio, ou seja, quando é necessário que seu corpo físico limite ao máximo sua ação sob sua vontade para evitar mais equívocos. Sinal puro amor soberano de Deus, né? Apenas contribuição sobre limitações do corpo físico. Existem casos dessa forma no núcleo assistencial Caminhos de Jesus, em BH. Né? Nós encontramos, Alessandro, porque aqui nesse caso ele coloca para nós que, assim como também esses casos de pacientes que são reincidentes, né? Suicidas reincidentes, mas no caso do manicômio, como nós vimos no início, né, desse capítulo que trata desse departamento, são espíritos que chegam num plano espiritual com grandes desajustes mentais, sejam eles reincidentes ou não. Então, nesse caso,
para tratar desses pacientes que vão adquirir essas limitações, que há necessidade desse planejamento detalhado para suas encarnações, para suas reencarnações, então certamente essas limitações são necessárias exatamente para fazer com que o espírito comece a despertar sua consciência, antes de começar ali ter liberdade aqui no plano material, exatamente porque correm o risco de cometerem realmente novamente suicídio. E aqui não só em Belo Horizonte, né, mas aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos várias instituições, como eu falei para vocês, a ACD, a APAI, a própria o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, a Fundação André Luiz, traz também ali um centro de acolhimento, né, de crianças e adultos que são rejeitados pelas suas famílias. Muitos deles num estado completamente vegetativo. E aí então nós procuramos analisar, né, qual exatamente a causa. Lembrando que nem todas as limitações, é importante a gente reforçar isso, para não trazermos aqui uma colocação definitiva. Nem todos os indivíduos que passam por deformidades, passam por deformações, por limitações, são suicidas. Basta a gente lembrar, por exemplo, no próprio livro Deficiente Mental Porque Fui Um, nós tivemos ali crianças, né, que nasceram com paralisia cerebral, com síndrome de Down e tudo mais, que eram espíritos que carregavam tamanha culpa em suas consciências que acabaram impondo em si mesmos essas limitações. Então nós temos ali vários e vários casos, né? Tem até um livro interessante que eu tive contato certa vez, já faz bastante tempo, chamado A Visão Espírita da Deficiência Física, uma coisa assim. Só que na verdade eram análises de estudiosos aqui espíritas encarnados sobre a questão das limitações físicas, não era algo relacionado com a trajetória espiritual. Já o livro Deficiente Mental Porque Fui Um falava das histórias de cada um, né? Então, infelizmente, acabei não tendo a informação concreta, mas a gente percebe exatamente que toda essa programação visa dar liberdade ou não ao espírito de acordo com suas capacidades, exatamente para evitar que os erros se agravem e favorecendo exatamente a reconstrução, né, a sua própria reconstrução moral e também perispiritual, já que eles levam grandes deformidades perispirituais também. Então aqui nós vimos nessa programação essas colocações, né? Então, mais uma vez, naquele departamento, então, naquela grande sala, eles estudavam todos os apontamentos ali, as anotações sobre a história do espírito, a sua condição atual, como será a sua encarnação futura, e nessa sessão de modelagem que foi trazido para nós, eles então esboçavam o futuro corpo do espírito que ele utilizaria na sua encarnação. Então, mais uma vez, conforme as instruções determinavam, a saber, aqui a gente lembra que esses espíritos, então, poderíamos chamá-los de geneticistas. Lembrando que na época em que esse livro foi publicado, essa palavra genética não era algo tão difundido assim, algo tão simples. Mas nós podemos imaginar os espíritos trabalhando exatamente os elementos genéticos para poder fazer com que o corpo trouxesse, então, as características de acordo com o planejamento. Mutilado desde o nascimento, passível de o ser no decurso da existência, seja por uma enfermidade ou por acidente, passível de aquisição de doenças graves e incuráveis, ou nesse caso aqui no último item, um corpo normal, um corpo sem deformidades e sem doenças, já que nesse caso o trabalho será essencialmente moral. Ora, no gabinete seguinte viam-se também os esboços dos corpos primitivos, isto é, dos que o suicídio havia malbaratado, destruído antes da época normal, habilmente classificados da seguinte forma, em local apropriado, de fácil acesso ao observador, porque em pedestal conveniente, pois esses esboços eram como estátuas móveis, grandemente belas, dadas a perfeição e a naturalidade que apresentavam, sugerindo a presença real do próprio envoltório já destruído. Então olha só, como se fosse ali uma exposição de corpos perfeitos planejados, nesse caso, antes do suicídio de cada espírito. Temos aqui então a descrição. A. O envoltório primitivo, tal como existiu e foi aniquilado pelo suicídio. B.
Ao lado, numa placa fosforescente, a descrição do estado em que se encontrava o mesmo envoltório na ocasião do sinistro, a saber, estado de saúde, volume das forças vitais, grau das vibrações, estado mental, grau de instrução social, ambiente em que viveu, data do nascimento, data da época normal que se deveria dar o trespasse e a extinção da força vital, data em que se verificou o suicídio, local do desastre, gênero do mesmo, causas determinante, nome do infrator. Olha só que detalhamento que nós temos aqui. C. Órgão atingido pelo atentado e cuja alteração motivara a extinção das fontes de vida localizadas no envoltório. Era assinalado no esboço com lesão idêntica à que sofrera o corpo material. D. Casos especiais, afogamentos, trituração por esmagamento, queda. Reprodução plástica dos restos do envoltório, tal como o suicídio o reduziu. A impressionante perfeição desta última reprodução chocaria qualquer outro observador não esclarecido como aqueles mestres ou não dolorosamente experimentados como nós outros. Para finalizarmos, deixa eu ver aqui. Tá, vamos parar por aqui então, pessoal, porque depois ele traz aqui uma nova descrição sobre a sessão de modelagem. Então nós vamos passar aqui por uma nova descrição. Então tudo isso que é passado para nós, esses detalhes, algo que geralmente nós ignoramos pelo fato de nos preocuparmos muito, né, com relação ao suicídio ou à desencarnação. Então nós vemos ali a morte, que é um processo até interessante, né, tem um documentário do Discovery Channel que fala sobre o que é a morte. Não a morte no sentido moral, no sentido filosófico, mas a morte no sentido biológico. Então, quais são exatamente os fatores que falam da morte, que provocam a morte? Então, eu já comentei com vocês, né, numa situação que contei ali um trechinho, como, por exemplo, um acidente de carro. O indivíduo está dirigindo, vem um impacto. Aí ele morreu de um acidente de carro. Não, vamos detalhar. No impacto, houve lesão de órgãos internos. Houve, nesse caso, uma hemorragia, houve um traumatismo craniano, comprometeu o funcionamento dos órgãos, comprometeu a circulação sanguínea, a oxigenação celular, mortes celulares, no caso do cérebro, por exemplo. E aí, então, o cérebro, não comandando mais as demais funções, fez com que o organismo parasse de funcionar. No caso de um envenenamento, o veneno, então, percorrendo ali a corrente sanguínea, afetando determinadas células, destruindo essas células, começando a provocar falha nos seus órgãos. Sim, mas o detalhe é o que exatamente provoca aquela morte. Não é simplesmente assim, ele morreu. Biologicamente, nós temos que estudar toda a fisiologia e o funcionamento do organismo para saber exatamente por que houve o óbito. Porque tem pessoas que sofrem acidente de carro, politraumatismos e acabam não desencarnando. Muitas vezes até mesmo nem deformidades sofrem. Outros, uma pequena situação acaba provocando a desencarnação. Por quê? Então esses detalhes são utilizados exatamente, o estudo feito ali os legistas, né, fazem esses estudos para analisar a causa dessas mortes. Então, no nosso caso, nós estudamos na nossa biologia, já que isso se aprende na escola, sobre a nossa estrutura, né, a nossa biologia orgânica. Então fala sobre ali células, tecidos, órgãos, sistemas, o organismo todo. Nós aprendemos tudo isso, como cada coisa funciona. Agora, quando nós começamos a estudar o caminho contrário, de que forma que tudo isso começa? Nós analisamos, então, a partir da nossa biologia, onde nós temos ali os gametas que trazem códigos genéticos, a fecundação, depois começa ali o zigoto, começa a se desenvolver, forma o embrião, forma o feto e tudo mais. Ótimo, mas o que exatamente, como é feita essa programação para o desenvolvimento desse organismo quando nós consideramos o elemento espiritual que vai habitá-lo? Se nós não considerarmos o elemento espiritual, nós vamos levar ali a sorte, nós vamos deixar ao acaso a determinação se aquele corpo vai ser saudável ou não. Se não foi saudável, aí os cientistas vão dizer, né, no caso os médicos, geneticistas e tudo mais, vão dizer assim, é porque houve um problema genético e a natureza acabou falhando.
Mas espera aí, a natureza acabou falhando? E a questão moral do indivíduo que vai ocupar aquele corpo? Ele sofre aquilo por algum motivo ou ele não tem escolha? Quando nós começamos a estudar essa visão do mundo espiritual a partir da perspectiva espírita, nós vemos que as coisas não acontecem por acaso. Cada indivíduo traz características necessárias para o seu desenvolvimento. Seja através de uma limitação física, seja através de uma imposição moral. Nesse caso, a imposição moral, nós temos ali várias características orgânicas que trazem para as pessoas constrangimentos com relação à raça, à aparência física. Tudo isso afeta o espírito de alguma forma. Se o espírito sofre esse tipo de constrangimento, ele vai sofrer por acaso? Ele vai sofrer à toa? Ou tem ali algo relacionado com suas necessidades? Começamos então a perceber que existe essa programação que vai nos ajudar no nosso desenvolvimento. Vamos lá então, pessoal. Só para a gente ilustrar, né, esse detalhe, nós estamos estudando às sextas-feiras o livro Juventude Interrompida, e lá nós temos ali vários jovens que contam suas histórias, né, que vocês já conhecem. Mas um caso em especial era um jovem, era um espírito, né, no caso ele viveu a sua existência no passado, abusando da bebida, se divertindo e tudo mais, e ele acabou então provocando uma lesão no seu fígado, que é o mais afetado, que fez com que ele desencarnasse já, né, numa idade, já era pai e tudo mais, né. Então, numa idade ele vai de seus 40, 50 anos de idade, ele desencarnou vítima dessa doença. E aí então, numa encarnação seguinte, já que ele provocou esse suicídio inconsciente, como lembra André Luiz, ele provocou então essa sua desencarnação precoce, na encarnação seguinte ele trouxe um corpo com uma predisposição para desenvolver uma doença hepática. E aí durante a sua juventude veio essa doença, veio o agravamento, e desse agravamento então ele desencarnou. E a gente pensa assim, mas espera aí, essa doença apareceu por acaso? Não. Por que tem pessoas que vivem determinadas doenças e outras não? Nós vamos no Hospital Infantil do Câncer, aqui em São Paulo, nós encontramos várias crianças trazendo câncer. Mas ao mesmo tempo nós vamos ali num parque próximo e vemos várias crianças brincando com corpos absolutamente saudáveis. E aí nós começamos a entender que não é o acaso que determina isso. Então, no próximo encontro, na semana que vem, né, já que nós estamos aqui finalizando para a nossa semana o estudo do Memória de um Suicida, na próxima segunda-feira a gente continua então analisando essa sessão de modelagem, falando exatamente sobre a programação desses corpos. Se para o suicídio nós estudamos então todos esses detalhes, claro, nós temos então que estender esses mesmos ensinamentos para os espíritos então que reencarnam numa condição fora do suicídio. Mais uma vez, no livro Deficiente Mental Porque Fui Um, nós tivemos casos de autismo, de paralisia cerebral, traumatismo crânioencefálico, tivemos ali síndrome de Down, autismo, tivemos também ali um indivíduo que veio com um problema mental, porque ele tinha sido suicida, e ele tinha sido um dependente químico e havia desencarnado por uma overdose. Então temos ali vários casos que vão contando para nós essa situação. Suicidas, indivíduos que interrompem suas existências, indivíduos que vivem suas vidas de modo desregrado. Então vamos lá, encerrando por aqui, pessoal. Até mesmo a beleza, né, a gente lembra que a beleza é uma prova difícil. E ela é então colocada, né, ela acaba sendo escolhida por muitos espíritos para viverem a sedução, a atração, sendo ali as tentações que o mundo oferece, né? Em compensação, outros trazem ali, né, uma aparência humilde, discreta, porque a sua preocupação acaba sendo outra, pelo menos naquele momento, né? Imaginemos se por acaso Chico Xavier fosse ali um galã, fosse aquele modelo de beleza masculina aqui no nosso mundo. O que seria da sua missão? Então ele trouxe aquela aparência franzina, discreta, exatamente para que a sua concentração ficasse ali no